Vamos abrir nessas Bíblias em Juízes, capítulo 13. Vamos começar a falar de Sansão. Mas o capítulo 13 é só o anúncio do nascimento de Sansão. Qual que é 13. 13. Já? Então vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pelos cânticos que acabamos de cantar. Muito obrigado, Deus, por cada irmão, por cada irmã que está aqui nessa noite, prontos para ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, abre o nosso entendimento, para que possamos entender, Deus, a Tua palavra, para que possamos entender a Tua vontade e o Teu plano para as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante a de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém ele me disse: Eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso não beba vinho, nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém, Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu notícia ao seu marido. Ela disse: Eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: Você é o homem que falou com essa mulher? Ele respondeu: Sim, sou eu. Então Manoá disse: Quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá: A sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que proceda da videira. Não deve beber vinho, nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permita-nos convidá-la a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que você me convide, não comerei a sua comida. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo do Senhor respondeu: Por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e o ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso enquanto Manoá e a sua mulher estavam observando. Aconteceu que enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e a sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: Certamente vamos morrer, porque vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: Se o Senhor Deus quisesse nos matar, eu teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais. Nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Até.
A história do nascimento de Sansão parece com a história de quem? Samuel. Não, porque a mãe dele era estéril. Tem outra que é mais parecida ainda. Tá, Isabel também. Não, Ana é do Samuel, que ele falou. Tem Maria, né? Isaac. Ele chutou. Todo mundo chutando, mas uma hora vai sentar, né? Né? Hã? Você sabe que você é. Eu sabia. Você sabia, né? Você não, o pastor falou todos chutando aí, eu não era aquele lá chutando, era nós. Então, da mesma forma que para Abraão e Sara apareceu o anjo do Senhor, né? Apareceu também para Manoá e sua esposa, primeiro para a esposa, depois para Manoá, anunciando que ele seria o pai. Né? Só que no caso do nascimento de Isaac, o Senhor falou diretamente com Abraão. No caso de Sansão, ele falou primeiro com a mãe. Né? Mas a mesma coisa, as duas eram estéreis, não tinham filhos, né? E os dois eram promessa de Deus. Né? No caso de Abraão e Sara, já era promessa bem anterior, né? Porque de Abraão teria muitos filhos através de Sara. Mas no caso de Sansão, a promessa veio com a promessa do nascimento, né? Não veio uma promessa anterior, muito anterior, foi a do nascimento. Isabel também, né, pastor? Hã? Isabel também. Isabel também? Sim. Mas foi lá foi no templo, né? E foi um anjo que apareceu, o anjo Gabriel. No caso aqui de Sansão e de Isaac, quem apareceu foi o Senhor. Então, voltando aqui para o começo do texto, a gente vê que os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal. E por isso o Senhor enviou os filisteus para dominarem sobre ele durante 40 anos. Tá? E esse domínio do filisteu, ele vai até o período de Samuel. Tá? E até Saul também, porque Saul, como o primeiro rei, ele é o primeiro a enfrentar os filisteus como rei mesmo, né? Como alguém que está representando toda a nação de Israel, todas as tribos. Mas é só com Davi que os filisteus são colocados, não extintos, mas eles não vão fazer mais mal para Israel. Né? Eles são sujeitados, eles são humilhados por Davi. Né? E na época de Salomão não tem nem notícia dos filisteus tentando alguma coisa. E aí fala que havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Tá? Então, Sansão era de que tribo? Dan. Tá? Dan é a menor tribo de Israel. Né? Dan e Benjamim, eles são bem. E elas são coladas uma na outra também, as duas tribos. Né? A gente tem Judá no sul, né? E aí Benjamim em cima de Judá, e pegando ao mesmo tempo Judá e Benjamim aqui, está Dan. Então é nessa região ali que fica a cidade de Zorá. E o pai dele chama Manoá. O nome dela não aparece. Tem nome, mas não aparece. E o texto já começa, ele só introduz, só fala que os filisteus estavam lá
E tinha um homem chamado Manoá na região de Zorá. E aí aparece o anjo do Senhor para a esposa dele, enquanto ela estava onde? No campo. Então naquela época era muito comum a família toda participar de tudo que dizia a respeito ao campo, né? Hoje a gente vê mais os homens, né, trabalhando no campo, na plantação, na agricultura. Naquela época era todo mundo, né? Todas as mãos participavam da plantação, da colheita, da arrumação que tivesse que fazer, tá? E ela estava lá no campo trabalhando. Enquanto ela estava lá, o anjo do Senhor apareceu. E ele falou: você é estéril e nunca teve filhos, né? Isso parece óbvio, né? É estéril, então nunca teve filhos. Mas pode ser que fosse ao contrário também, né? Ela teve filhos e ficou estéril. Acontece também, né? Mas aí o que ele está falando? Você não pode ter filhos. Você é estéril e a prova disso é que você nunca teve filhos. Mas você vai ter um filho. Só que você, ao ter esse filho e antes de ter esse filho, você tem que tomar alguns cuidados. Porque esse filho vai ser nazireu. O que significa nazireu? Está lá em número 6. A gente não vai ler o texto, né, mas ele vai repetir aqui o que está lá em número 6. O nazireu, ou o nazireado, né, era um voto que qualquer pessoa podia fazer. E esse voto implicava em algumas coisas, que é exatamente o que o anjo fala para ela. Não podia beber vinho, nem nenhuma outra bebida fermentada. Não podia comer nada da videira. Não podia comer comida impura. E não podia cortar o cabelo durante o período do voto do nazireado. Obrigado. E a pessoa que definia quanto tempo ela ia ser nazireu. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos. Não era perpétuo, não. Não, a pessoa que decidia o tempo do voto dela. Mas no caso de Sansão, o nazireado dele era vitalício, desde o nascimento até a morte. É o que o anjo fala para ele aqui, ó. Para ela: o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, já viram o filme Enrolados? Que é a história da Rapunzel? É muito adulto, né? Mas a história da Rapunzel vocês conhecem, né? Do cabelão. Sansão nunca ia cortar o cabelo desde o nascimento até a morte dele. E as mulheres sabem que cuidar do cabelo não é fácil, né? Mas não é esse o foco da história de Sansão. O cabelo dele é um detalhe na história. Percebe que para o nazireu o cabelo é parte do voto. O que tem mais? Ele não podia beber vinho. Não podia beber vinho, nem comer uva, nem comida impura. Tudo isso compõe o voto, não só o cabelo. Todo mundo, a maioria das pessoas falam de Sansão com respeito só ao cabelo. Todo mundo lembra dele por causa do cabelo. Não tocar no morto era qualquer judeu, né? Não tocar no morto também, não. O nazireu não podia também. Ele não podia tocar em morto e nem estar no lugar onde tivesse alguém morto. Então, por exemplo, se morreu alguém na casa, ele não podia entrar na casa enquanto o corpo estivesse na casa.
Não podia ir em velório nenhum. Então, a gente vai ver que a história de Sansão não é uma história de barbeiro, né? Cortar o cabelo e pronto. Mas é uma história de voto quebrado. Uma dedicação que deveria ser completa a Deus foi sendo quebrada aos poucos. O anjo do Senhor apareceu para a mãe dele e falou que ela seria mãe. Ela já era estéril, não podia ter filhos. Alguém aconteceu isso no seu nascimento? O nascimento dos seus filhos? Apareceu o anjo do Senhor e falou: vai ser assim, assim, assado. Não. Mas por quê? Porque Sansão era um caso especial. O Senhor preparou o nascimento de Sansão para livrar o povo de Israel dos filisteus. Aqui no capítulo 13, o anjo não fala para eles como que o filho deles faria isso. Não fala que ele seria forte, poderoso, né? Quebraria a cara de todos os filisteus. Nada disso. Ele só fala que o Senhor vai começar a livrar o povo de Israel dos filisteus através de Sansão. E ênfase no começar a livrar. Porque o livramento contra os filisteus não vem através de Sansão. Ele começa esse livramento. Sansão é a pessoa que mais matou filisteu no mundo. Davi matou uma galera, mas Sansão matou muito mais. Oi? Exatamente. E aí, a gente, quando olha para a história de Sansão, o que a gente tende a focar? Na força, no cabelo, que ele ficou cego. Mas na verdade o que está em jogo aqui, ou o que está acontecendo aqui, é: o Senhor preparou Sansão, foi feito um preparo para o nascimento dele, para que ele fosse especial, um nazireu. O nazireu é uma pessoa especial, porque ele é uma pessoa completamente dedicada e voltada ao Senhor. Tem alguma mulher aqui que nunca cortou o cabelo? Você nunca pintou o cabelo. Nunca pintou, cortou. Cortou toda semana, assim, Até os homens cortam, né? Então, pastor, o nascimento dele até a prática dele de lançamento de filisteu à distância foi quanto tempo? Não dá para saber, né? Não dá para chutar, para arredondar. Lançamento de filisteu à distância. O nazireu, ele não podia cortar o cabelo, mas ele abria mão de outras coisas também, tá? Porque era uma dedicação ao Senhor. Não é simplesmente não pode tomar vinho. Eu não teria problema com esse voto se fosse isso, porque eu não gosto de vinho, né? Mas falou: não pode tomar café. Aí o negócio é Coca-Cola, né? Ia ficar difícil. Mas numa época, numa região onde o vinho era mais consumido do que água, imagina só. O vinho, a cerveja, as bebidas alcoólicas, elas eram mais seguras de beber do que a água, porque a água muitas vezes podia estar contaminada. Mas o vinho, ele não tem água no processo, é só a uva esmagada. A vinha eu não sei, mas não então ele está privado do vinho, que era a bebida da alegria, né? Tudo quanto era festa tinha vinho.
não pode comer nem uva. Não é só que não pode tomar vinho, não pode comer uva. As passas estão ali. As passas também não pode. O pastor e a Se a mãe dele e o pai dele morresse, não podia ir no velório. Olha quanta coisa que ele está privado. Mas por quê? Porque ele está dedicado ao Senhor, a fazer a vontade do Senhor. Mas aqui, voltando para o texto, a gente vê que a mãe dele, a esposa de Manoá, ela nem ficou com medo, mas o que ela fez? Foi contar para o marido o que aconteceu. E ela falou: apareceu um homem de Deus para mim lá no campo, me falou assim, assim, assado. E olha a resposta de Manoá. Então, versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor dizendo: meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensina o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Manoá não teve dúvida da palavra do Senhor. Ele não pediu para o Senhor enviar esse homem de novo para confirmar o que foi falado. Mas ele pediu para voltar para que ensinasse o que fazer com o menino que vai nascer. Essa palavra, né? Fala assim: o que devemos fazer com o menino que há de nascer? Ele já está afirmando que o menino vai nascer, ele não tem dúvida no coração dele. Como foi no caso, por exemplo, de Sara, lembra? Sara deu risada da promessa. Será que eu, depois de velha, vou ter filho? Zacarias duvidou. Duvidou também. No livro de Juízes a gente tem vários personagens que duvidaram, ou que ficaram com medo daquilo que Deus colocou para eles. Mas tanto Manoá como a esposa, eles ouviram a palavra do Senhor e creram. Senhor, o que a gente tem que fazer agora? Imagina a responsabilidade. A esposa dele chega falando que o homem de Deus apareceu e falou que o filho que ela vai ter vai ser nazireu. E aí, o que ele faz? Ele louva a Deus. Ele ora a Deus e fala: Senhor, o que eu tenho que fazer agora? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Como que eu devo criar a criança? E aí o Senhor ouviu o pedido de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu notícia ao seu marido, e ela disse: o homem de Deus, eis que apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: você é o homem que falou com essa mulher? Ele respondeu: sim, sou eu. Então Manoá disse: quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Ele não falou se cumprir a palavra. Ele fala: quando se cumprir a palavra, o que a gente tem que fazer? Como que a gente deve criar um menino? Qual que vai ser o serviço dele? E o anjo do Senhor disse a Manoá: a sua mulher deve se guardar de tudo que eu disser a ela. Não deve comer nada que proceda da videira, não deve beber vinho nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos convidá-lo a ficar conosco, queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que você me convide, não comerei a sua comida, mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Era muito comum naquela época, naquela região, a hospitalidade. Então, se chegasse algum viajante, alguém de fora, e parasse na sua casa ou estivesse passando pela sua região, o costume da hospitalidade era você chamar a pessoa
para comer com você e oferecer para ela passar a noite na sua casa, para que ela possa continuar a viagem no dia seguinte. E o Manoá está fazendo isso, né? Ele fala: espera aqui, come com a gente, que eu vou oferecer um cabrito aqui para a gente comer todo mundo junto. Só que olha a resposta do anjo: ainda que você me convide, não comerei a sua comida, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. A oferta do cabrito não era oferta de holocausto, era fazer um churrasco. E aí o anjo do Senhor fala: ao invés de você me oferecer o cabrito, oferece um holocausto ao Senhor, porque foi o Senhor que me enviou e que está fazendo todas essas coisas. Aconteceu que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. E aí na sua Bíblia, anjo deve estar em letra maiúscula, porque esse anjo do Senhor é o próprio Senhor, é o próprio Jesus antes da encarnação, aparecendo, como em várias outras passagens ele aparece. E aí ele fala: então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo do Senhor respondeu: por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Se era o Senhor, por que ele não falou o nome para ser honrado? Porque Manoá ainda não tinha entendido que o anjo que estava falando com ele era realmente o Senhor. Então, para evitar uma idolatria no coração de Manoá, mesmo que fosse o Senhor ali, para Manoá não era ainda. Então Manoá estava querendo dar uma honra para o anjo que até seria inferior àquilo que o Senhor merece, mas no coração de Manoá seria idolatria. E Manoá pega então o cabrito e oferece junto com ofertas de cereais e colocou sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso enquanto Manoá e sua mulher estavam observando. Aconteceu que enquanto a chama que saiu do altar subia para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Isso aqui também foi algo bem diferente que aconteceu. Quando Manoá ofereceu o cabrito ali sobre a pedra, o fogo subiu para o céu, e o anjo entrou no meio do fogo e subiu. E aí eles se prostraram e entenderam quem era que estava falando com eles. Olha o que fala o texto: eles se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse a sua mulher: certamente vamos morrer porque vimos a Deus. Só então que caiu a ficha dele, ele entendeu que era o Senhor. E ele entendeu isso por quê? Por causa do que aconteceu com a oferta ali naquela pedra. Somente o Senhor, quando aparece um anjo na Bíblia, nenhum anjo comum aceita adoração. Pode ver, tem outras passagens quando aparece um anjo comum, por exemplo lá em Daniel, que Daniel acaba se prostrando, o que o anjo fala? Levanta que eu sou servo que nem você. Cornélio também, Cornélio e Pedro. O que mais? Paulo não. Tem outras passagens onde o anjo aparece e ele não deixa que a pessoa com quem ele está falando se dobre ou adore.
Mas toda vez que o anjo recebe a adoração, é o Senhor. E nesse caso, a confirmação é ele subindo no meio do holocausto, recebendo aquele holocausto. E quem que recebe o holocausto? Só o Senhor. E aí, quando eles entenderam, caíram no chão, né, de joelhos, falaram: vamos morrer porque vimos a Deus. E a mulher dele, muito sensata, falou: se o Senhor quisesse que ele tivesse morrido, ou quisesse nos matar, ele não falaria tudo isso para a gente, não faria essas promessas todas, né? A gente não vai morrer, não se preocupe. É uma mulher sábia, né? E aí, depois de alguns meses, Sansão nasce, né? Versículo 24. Depois a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maanedã, entre Zorá e Estaol. O que significa Sansão? Sansão. Significa a luz do sol. Então, o menino cresceu, o Senhor abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maanedã. Essa ação do Espírito Santo não é igual à ação do Espírito Santo nos profetas. Essa ação do Espírito Santo é uma capacitação para exercer a função que foi colocada para ele, né? E a gente vai ver posteriormente que isso tem a ver com a força de Sansão, né? Que para livrar o povo de Israel dos filisteus, ele precisava de força. Ele precisava ser alguém que atraísse as pessoas ao redor dele para guerrear. Mas a gente vai ver também que, por causa dos pecados dele, ao invés de ele juntar Israel para si, ele acabou lutando sozinho, por causa dos pecados. Ao invés de juntar, espalhou. Mas a função dele era juntar? Sim, ele era o juiz. A gente vai ver nos próximos capítulos, né? Cenas dos próximos capítulos. O papel de juiz, quando o Senhor levantava o juiz, era para levantar a nação, né? Ou algumas tribos, uma tribo, seja lá o que for, para enfrentar os inimigos. Só que Sansão ficou sozinho nisso, né? As pessoas, a gente vai ver que tem algumas passagens que as pessoas esperam que Sansão seja um líder assim, mas ele acaba ficando sozinho por causa desses pecados. Tanto Manoá quanto sua esposa demonstraram uma fé muito firme, inabalável, no meio de uma época em que as pessoas estavam fazendo o quê? Praticando o que era mal aos olhos de Deus. E eles ouviram a voz de Deus, creram na voz de Deus e foram até o fim. A história começa bem, né? Muito bem. Pode se achar que ela era esposa de um só homem, porque não fala nome de outras concubinas, né? No caso do Manoá, não fala, só fala desse. Só fala que não dá pra gente falar nada. A partir do capítulo 14, semana que vem, o que começou aqui em cima começa a ir ladeira abaixo e não para mais até a morte de Sansão. Uma coisa que a gente aprende com isso é que, mesmo que os pais sejam fiéis, isso não garante que o filho
que os filhos serão. E é uma coisa difícil de ouvir, não é? Porque todo o desejo do pai é que os filhos sigam os caminhos. Basta aos pais ensinarem do jeito correto, fazerem do jeito correto, para ver aquilo que Provérbios diz, né? Só que lembra que Provérbios não é promessa, é uma observação daquilo que acontece na maioria dos casos. Ensina a criança no caminho que deve andar, quando for velho não se desviará dele. Na maioria dos casos isso acontece. Mas o filho pode escambar, né? O filho pode seguir o seu próprio caminho, que é o caso de Sansão. Pela dedicação de Manoá e de sua esposa, Sansão foi ensinado no caminho certo. Sansão sabia de onde que ele veio, qual que foi a história dele, o que se esperava dele como juiz cheio de espírito. Mas a história dele mostra que os pecados dele o levam a cumprir a missão dele de forma incompleta. Mas ainda assim, o Senhor usa esse homem cheio de defeitos, cheio de pecados, para cumprir o seu propósito. Porque o propósito de Deus jamais falha. Amém? Alguma dúvida? Algo que o anjo deu a instrução, a gravidez, depois da gestação continuou. Como assim? Ele falou lá, né, para um bebê vinho, né? A gente vai ver depois. A mãe não precisava continuar, só durante a gravidez. Sansão que continuou como nazireu. Não vou nem fazer pergunta, vou fazer uma ressonância daqui a pouco. Sim, mas isso é mais pra frente. Dando spoiler, a gente não chegou. Vamos orar então? Acho que vai aparecer no Liberação de Irmão, o Pedro na mão, revelando o braço, né? Acho que eu já estava no braço. Graças a Deus, não tirei uma ação, o Senhor vai fazer tirar, né? E agradecer a Deus e a nós do Senhor, né? Também quero agradecer. Agradecer ao Senhor pelo livramento que Ele deu ao Gabriel, né? Que tem o pastor agora, que tem o divã, né? Aí quando ele aqui na curva de produção, a mão rodou esse carro, depois o motorista trouxe ele de volta, né? Com as crianças não aconteceu nada, só ficou destruindo as crianças. E graças a Deus, porque eu lembro que na terça-feira na oração aqui, aí eu orei, né? Senhor, obrigado pelo livramento e nos perdoa pelos livramentos que a gente não tem agradecido, porque a gente nem sabe o que foi livrado. Que teve livramento, né? Sim. E graças a Deus, quando falou esse motorista, foi o livramento de Deus, não foi dele, foi o livramento de Deus. Sim, exatamente. Mas, então, vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais esse culto, por esse tempo juntos, onde podemos louvar o Teu nome, podemos aprender a Tua palavra, Senhor. Te rogamos para que a Tua palavra fique no nosso coração, Senhor, e que ela dê muitos frutos na nossa vida, na vida da nossa igreja. Que possamos anunciá-la, Deus, e proclamá-la aos quatro cantos da terra, Senhor, fazendo o Teu nome conhecido, fazendo com que a Tua palavra, Deus, alcance os corações que ainda não alcançou. Usa cada um de nós, proclama a Tua glória através de nós. Abençoa a nossa noite. Muito obrigado, Deus, pelas bênçãos que o Senhor nos deu, com a recuperação do irmão Pedro, pelo livramento do Gabriel e da Wanda na escola dele, Deus. Muito obrigado, Deus, porque
O Senhor nos livra de tanta coisa que a gente não faz nem ideia, Pai. E nós queremos, Senhor, sempre ser gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te rogamos, Senhor, pelos nossos irmãos que estão enfermos, que o Senhor dê saúde, o Senhor dê a recuperação plena de cada um, aqueles irmãos que não podem estar conosco, porque estão trabalhando, estão viajando. Cuida deles, Pai, também. E que possamos sempre, Deus, nos reunir para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Amém.